Nós começamos do capítulo 1 e as 7 igrejas elas se encontram no capítulo 1, 2 e o 3, porque está tudo num conjunto. E tem coisa boa hoje para a gente estar passando para vocês. Então vamos lá, as 7 igrejas da Ásia. Como nós falamos, as 7 igrejas, temos Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes. De manhã eu falei sobre Filadélfia e agora, hoje à noite, é a última, Laodiceia. Então vamos ali, Apocalipse capítulo 3, do 14 ao 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve. Lembrando que o anjo representava quem? Quem que o anjo representa, a igreja? Os pastores, a liderança, principalmente lá dessas 7 igrejas que estavam na Ásia, que é a Turquia nos dias atuais. Escreve, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as suas obras, que nem és frio e nem quente, oxalá foras frio ou quente. Assim porque és morno, não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Hoje nós tivemos uma questão aqui mais ou menos isso, Antes de começar o culto, eu fui tomar a água aqui e quando eu coloquei nesse calor que nós estamos vivendo, de repente eu percebi no meu paladar água quente, ou seja, morna. Eu falei, não dá para tomar. Já pedi socorro, falei, troca essa água rapidinho. Então a palavra de Deus também não é diferente, porque muitas vezes se você pegar um café e ele estiver frio, não é verdade? Você também não vai gostar. E então ele precisa estar ou quente ou frio. Ele não pode estar morno. E nem a água, se você está lá com a sede e quer uma água gelada, se ela tiver uma água muitas vezes mais para morna, você não vai aceitar. E Deus está dizendo, olha, porque não és quente e nem frio, você é morno, o que vai acontecer? Eu vou vomitar da minha boca. Olha a expressão que Deus usa, vou vomitar da minha boca. Porquanto dizes, sou rico e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que é um coitado, miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueça, e vestes brancas para que te vista, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio a fim de ungir os teus olhos para que vejas. Preste bem atenção, na continuação, eu repreendo, diga comigo, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Então você vê aqui a paternidade de Deus. Deus como pai corrige e também repreende, porque ele ama. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O que é arrependimento? É uma mudança de pensamento. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. E ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais uma vez eu quero que você feche seus olhos. Eu quero que você comece a falar com Deus agora. Eu quero que você realmente seja sincero. O que você vem fazer no culto hoje? Você veio aqui, você que está nos assistindo apenas por vir? Você está aqui apenas por formalidade? Ou você realmente veio buscar o Senhor? Ou você realmente veio dizer, Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu preciso de ti. Eu quero que você fale com Deus agora. Ele conhece você, ele sonda o teu coração, ele vê o teu pensamento. Você pode ocultar isso talvez diante de mim, diante das pessoas, mas de Deus nada é oculto. Então eu quero que você se examine agora e que você possa se despir de tudo aquilo que possa impedir de você aprender da palavra de Deus. Que você realmente hoje possa ser aí, em nome de Jesus, tocado pelo Espírito Santo, curado nesta noite, que haja curas acontecendo, que haja libertações acontecendo, que haja renovo acontecendo, que haja alegria do Espírito Santo no seu coração. Espírito Santo, nós damos total liberdade para o Senhor falar conosco, que o Senhor realmente fale ao meu coração e ao coração dos teus filhos, que haja, Senhor, tremor e temor
diante da tua palavra. Reverência, que haja, Senhor, a unção do teu Espírito. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos na continuidade. Como eu disse, as ruínas de cada igreja. E entre elas nós temos aqui essa ruína, que é da igreja. Qual é a igreja que nós estamos falando hoje? De Laodiceia. Repita comigo, Laodiceia. Então aqui são as ruínas de Laodiceia. É fato, aconteceu. A carta foi dirigida, foi escrita. A prova disso nós estamos falando dela hoje. Laodiceia é uma igreja morna, sem vida. Apocalipse 3, do 14 ao 22. Laodiceia quer dizer aquela que é justa com sua comunidade. Além de ser uma igreja local, também tipifica a 7ª igreja da dispensação da graça. Olha só, então lembrando que representa também a igreja que nós estamos vivendo. A dispensação da graça, o tempo perto do arrebatamento, a última igreja antes do arrebatamento. A Laodiceia representa, como também eu disse de manhã, que Filadélfia e Laodiceia praticamente está no mesmo contexto. Uma é elogiada e a outra é o Senhor repreendendo. Primeiro, nos diz a história que Laodiceia era uma cidade muito rica em sua época, devido à fabricação de roupas de lã e casacos de pele. Então ela tinha esse trabalho, tinha essa fábrica, ela fabricava roupa de lã e também casacos de pele. Para sua época, isso tornou ela muito rica. Também junto ao templo do deus Esculápio. Ali, infelizmente, todas elas, você percebe a idolatria. Cada um dessas igrejas, desses lugares, tinha ali os seus deuses. O deus da cura. Havia um grande mercado que era famoso, onde se comercializava todas as roupas ali produzidas. Havia também um centro de medicina avançado. Você vê, para aquela época, havia aquele movimento para cura de pessoas, onde foi inventado um remédio para os olhos e ouvidos. Já pensou naquela época? O remédio tanto para os olhos como para o ouvido. Então ela deixou ela muito famosa. A Laodiceia ainda é um pouco das ruínas, ok? Lá dessa igreja. Laodiceia, apesar de ser muito rica, não possuía uma boa água. Quem já morou em cidade que a água salobra, ou muitas vezes a água era ruim de beber? Alguém já? Nós tivemos em Jales, antigamente, hoje não, mas em Jales, como meus parentes moram muito por lá, a água era terrível para você tomar. E assim também tem lugares que a água não é fácil. E essa cidade, ainda de ser uma cidade rica, ela tinha o problema o quê? Que ela realmente tinha a sua água que não era boa. Segundo a história antiga, Laodiceia não possuía uma boa água de beber. Era importada de Hierápolis, vinha por aquedutos. Olha só, naquela época eles já inventaram um aqueduto, de buscar a água de longe. E quando chegava à cidade, chegava o quê? Morna. É igual nós estamos vendo aqui a temperatura em Araçatuba. Hoje deu 40 graus. Isso, quando diz outro, embaixo de sombra, né? Sei lá. O negócio estava feio. Mas o que acontece? Se você vai pegar uma água da torneira, muitas vezes a água vai sair quente para você tomar. Parece que está até mesmo com a torneira elétrica. Tem algumas casas por aí. E o que acontece? A água chegava morna. Nota, a sua população julgava-se independente. Achavam que não precisavam de nada e de ninguém, porque ela se bastava. Ou seja, ela mesma era uma cidade rica. Então ela não dependia dos outros, porque ela tinha isso. A igreja envolvida com essa cultura julgava-se autossuficiente. Você conhece alguém assim? Que muitas vezes tem até o dinheiro, tem condições financeiras e muitas vezes se acha autossuficiente. Apocalipse 3,17. Por esta causa perdeu a dependência de Deus. Nós falamos hoje sobre Filadélfia, que o Senhor fala para essa igreja: olha, você é fraca.
Você realmente, nessa fraqueza, é que o meu poder se aperfeiçoa, porque quando nós pensamos que somos fracos, aí nós somos fortes, porque é nessa fraqueza que nós dependemos de Deus. Porque quando nós achamos que somos fortes, então nós achamos que não precisamos de Deus. E aí o que acontece? Deus não tem como se manifestar. Por isso, por causa dessa situação, dessa autossuficiência, a dependência de Deus não estava na cidade de Laodiceia. A igreja havia se tornado morna como a sua água quente. Irmãos, será que aqui hoje, se o Senhor pudesse contemplar, como que acharia essa igreja? Será que ela acharia a igreja Batista Eolã, vamos colocar aqui entre nós mesmos, uma igreja quente, uma igreja fervorosa, uma igreja, e lembrando que fervorosa não é no sentido de sapatear, né? Que a gente vê muitas igrejas aí com muitas heresias também, né? Muitas profetadas, então não é isso não. Eu falo realmente de busca, de entrega, de servir ao Senhor, de realmente ser um exemplo, de ser um bom testemunho, porque muitas vezes eu posso até sapatear aqui, o sapatinho de fogo, eu posso muitas vezes até rodopiar aqui, mas o meu testemunho, para que vale? Tem pessoas que muitas vezes você vê caindo na igreja, vai lá e cai para um lado, cai para o outro, mas a vida continua a mesma, continua no pecado, continua no adultério, continua na prostituição, continua na bebida. O que adiantou aquele cair? Não adiantou para nada. Então o que acontece? O maior milagre não é muitas vezes você falar em línguas, porque muitas vezes, ainda que eu possa falar as línguas, se eu não tiver o dom do amor, não vai adiantar nada. Então o maior milagre é você realmente ser transformado, você ser uma nova criatura. Você que muitas vezes outrora estava vivendo uma vida de pecado, ao encontrar com Jesus, agora você abandona aquele pecado. Que estava no adultério, agora não vou adulterar mais. Aquele que estava muitas vezes fazendo coisa errada, não vou abandonar esse caminho. E isso é o maior milagre que as pessoas lá fora querem enxergar, ver em nós uma transformação. E essa igreja havia se tornado morna como a sua água quente. E assim nós precisamos estar preocupados, porque o Senhor está nos vendo. Ele nos vê e não vê como vê o homem, mas Deus vê o que há dentro de nós. Deus vê a mim e vê a você aqui hoje, e você que está nos assistindo. Olha agora, Apocalipse 3,16, assim porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. É muito sério. Ele diz que ele vai vomitar da boca. Ou seja, Deus não quer uma pessoa morna. Deus não quer uma pessoa que muitas vezes não serve a Deus e muitas vezes fica em cima do muro. Porque lembrando que quem fica em cima do muro é do diabo. É aquela velha historinha, que muitas vezes o camarada estava em cima do muro e de repente estava um anjo de um lado e estava o diabo do outro. E o anjo lá do outro lado dizendo, desce, desce, né? Vem para o nosso lado. E a pessoa em cima do muro, e ele lá, desce, desce, desesperado. Enquanto o diabo não falava nada. E chegou um momento que ele questionou o diabo, falou assim, por que o outro anjo pede tanto para eu descer, para ir para o lado dele, e você não fala nada? E ele simplesmente disse que quem está em cima do muro já é dele. Não dá, irmãos, para ficar em cima do muro. Você realmente tem que estar do lado de Deus, você tem que estar do lado de Cristo, do lado do Senhor. Então, assim porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Olha aqui, ó, literalmente, alguém já teve que colocar o dedo na boca para chamar o Hugo? Não é verdade? Tem situação que não tem jeito, você tem que chamar o Hugo em algumas coisas, né? Começa a dar náusea, começa a dar enjoo e parece que não sai e tal, e muitas vezes vamos colocar o dedo na boca. E muitas vezes é o que acontece, o Senhor dizendo, eu vou vomitar da minha boca. A palavra morno quer dizer uma temperatura que varia entre o frio e o quente. Pouco aquecido, pouca energia. Então, morno também é aquela pessoa que tem pouca energia. Muitas vezes ela está sempre reclamando da vida. Você vai no culto hoje? Não sei se eu estou com força, não sei se eu fico em casa. É aquela Maria vai com as outras. Não sabe o que faz da vida, se vai no chá de mulheres, se não vai, fica em cima do muro. Ele está dizendo pouca energia, desprovido de calor, de efervescência de vida. Ou seja, essa pessoa ela não tem o calor, não tem a presença de Deus, não tem o calor humano, como hoje eu disse, abrace a pessoa que está do seu lado.
Quantas pessoas muitas vezes ela fica aí inerte, não consegue ter isso, é monótono, aborrecido, estado de fraqueza, debilidade, de frouxidão, é uma pessoa frouxa, não é verdade? Ao mesmo tempo, o Senhor a acusa de indiferença espiritual. Assim, porque és morno e não quente, vomitar-te-ei da minha boca. Deus vai vomitar, e é muito sério. O Senhor se utiliza das características da cidade para divertir os cristãos daquela época. Então, quais eram as características daquela cidade? Primeiro, ele o chama de pobre, apesar de ricos. Olha só, Deus chama aquela igreja, aquele povo de pobre, apesar que eram ricos. Enquanto o Senhor diz lá para a outra igreja que era pobre, o Senhor falava que ela era rica. Vamos ver se você lembra qual era a igreja, nós já pregamos sobre ela aqui. Qual era a igreja que era pobre, o Senhor falou, você é rica. Qual era? Esmirna. E agora Deus fala com essa igreja, você acha que você é rica, você é pobre. E não somente isso, nus, apesar das roupas que vestia e fabricava. Lembra que ela é conhecida porque ela tinha uma fábrica de roupa, entendeu? De peles, de animais ali e tal, e de lã. Mas o Senhor diz, você é nu, você está sem roupa, você não tem nada, você está desprovido. E cegos, apesar dos remédios que fabricavam. Lembra que elas foram pioneiros em fabricar remédio para o olho, entendeu? Para o ouvido. Mas ainda que fabricava tudo isso, Deus fala, você é cego, você não consegue enxergar. Deus usa aquilo que eles aparentemente tinham para mostrar que eles não tinham coisa nenhuma. Cristo, então, usando linguagem figurada do comércio da cidade, os aconselham a comprar dele. Olha só, Apocalipse 3,18. Vamos ler todo mundo junto? Aconselho-te que de mim compre ouro refinado no fogo, para que te enriqueça, e vestes brancas, para que te vista, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio a fim de ungires os teus olhos para que vejas. Então o Senhor dá um conselho para essa igreja que estava morna, que ele ia vomitar da boca. Eu te aconselho que você o quê? Compre ouro refinado no fogo, porque ela se dizia que era rica, mas o Senhor via que ela era pobre. E Deus fala, você então precisa comprar ouro. E não somente isso, mas também você precisa de vestes brancas. Ainda que ela tinha fábrica de roupas, você não tem veste nenhuma, você está nu. E além ele diz, e colírio a fim de ungires os teus olhos. Porque lembrando aqui a questão das roupas, a vergonha da tua nudez. Estava nus diante de Deus. E não somente isso, o colírio, ele não tinha, e Deus fala assim, a fim de ungir os teus olhos para que veja. Quantas pessoas não estão vendo, irmãos, a glória de Deus? Não estão vendo a presença de Deus, muitas vezes não conseguem sentir, sai da igreja muitas vezes vazio, sai da igreja muitas vezes raquítico, porque muitas vezes está aqui só o corpo presente, mas a mente está longe, está aqui ouvindo a mensagem, mas está pensando no dia de amanhã, está pensando no lanche que vai comer ao que sai daqui, está pensando em tudo, menos de sentir a presença de Deus, menos de sentir a glória de Deus, estão aí longe, só de corpo presente, e Deus conhece. O ouro aprovado no fogo, ouro aprovado fala de algo duradouro, eterno. Trabalhar com ouro é trabalhar para a glória de Deus. E 1 Coríntios 3, do 11 ao 15, quem lembra o que está em 1 Coríntios capítulo 13, do 11 ao 15? Lá ele fala o seguinte, que nós fazemos para Deus, e o que nós fazemos é representado como, primeiramente, o ouro, a prata e as pedras preciosas. Nós vamos comparecer diante do juízo de Deus, e lá vai ser passado pelo fogo, aquilo que fazemos. Uns vão estar tendo aí o ouro, a prata, as pedras preciosas, mas outros vão ter aí a madeira, o feno e a palha. Mas quando passar pelo fogo no dia do juízo, o que vai acontecer? A palha, a madeira e o feno vai se queimar. Vai ser salvo pela misericórdia de Deus, vai ter ainda a salvação, mas não vai ter galardão. Mas enquanto aquele que está aí fazendo a obra de Deus de todo o coração, fazendo com todo o amor ao Senhor,
porque tudo que faz por amor. Eu vou para o culto hoje porque eu amo a Deus. Eu vou orar porque eu sei que é a ordem do Senhor, é mandamento. Eu vou contribuir com o meu dízimo, minha oferta, porque é a ordem do Senhor. Eu amo o meu Senhor. Eu sei que tem bênção em fazer. Eu vou orar, eu vou abençoar, eu vou realmente pregar o Evangelho, porque é a ordem do meu Senhor. Não é porque o pastor ou alguém está me pedindo, não, eu faço isso para Deus. O meu melhor ainda faço pouco, porque quando eu faço somente aquilo que Deus me mandou, a Bíblia me chama de servo inútil. Porque só faço aquilo que Ele me mandou. Já pensou? Se você está fazendo, acha que está fazendo muito, Deus te chama você de inútil. É Deus que te diz, você é servo inútil, porque só está fazendo aquilo que eu estou mandando. Agora, aquele que serve mais do que manda, faz muito mais. Irmão, Deus está mandando dar 10%, vou dar 12%, vou dar 15%. Olha, Deus está mandando eu estar no culto, aqui tem culto de quinta, domingo, eu vou poder vir mais. Bom, terça-feira eu estou ocioso, vou lá orar também. Tem como pregar o Evangelho, tem como eu compartilhar a live. Então é aquela coisa, o que eu estou fazendo para o reino? O que eu estou fazendo? Bom, tem oração antes do culto, e o que eu estou fazendo? Vou orar mais cedo, o que eu vou ficar em casa? Por que eu vou chegar só na hora do culto? Ou muitas vezes chega atrasado no culto. Irmãos, tem cabimento? Uma igreja que apenas tem 1 hora de culto, 1h10, ainda eu chego atrasado. Se fosse ainda por causa do trabalho, alguma coisa, tudo bem, tem desculpa. Mas Deus está vendo, irmãos, que você está fazendo e muitas vezes você está sendo relaxado para com Deus, para com a obra de Deus. Por isso ele diz aqui, ouro provado no fogo. Ouro provado fala de algo duradouro e eterno. Trabalhar com ouro é trabalhar para a glória de Deus. Vai ter galardão, aquilo que você faz. Está aqui, contribuindo, está aí servindo ao Senhor, introdutores, criança, que seja, irmãos, lá na eternidade vai ter galardão. Estou realmente fazendo, Deus vai me presentear. Vestidos brancos, para que não apareça a vergonha da nudez. Vestidos brancos fala da vida de pureza, Eclesiastes 9:8. Lá ele fala que a gente deve ter vestes brancas. E é isso que a gente precisa entender, irmãos. Vida de pureza. Aí eu pergunto, você está sendo puro diante de Deus? Muitas vezes você está aqui, mas quando você sai daqui, seu pensamento, muitas vezes na internet, aquilo que eu falei hoje, a internet é um poço de pecado. Tem um lado positivo, a gente está transmitindo a live por ela. Mas se você não tomar cuidado, ela te leva também você para o outro lado, que desagrada o coração de Deus. E a pergunta é, você está resistindo? Você realmente, não, isso não é de Deus, não vou ir por esse caminho. O que você está fazendo? Deus está dizendo, olha, que você realmente coloque vestes brancas, para que você possa estar diante do Senhor. O colírio para ungir os olhos, para poder enxergar. Colírio para ungir os olhos, precisamos ter os olhos ungidos, para poder ver com os olhos espirituais. Eliseu viu os livramentos de Deus, Geazi não, 2 Reis 6:17. Lembra quando vieram para ali prender Eliseu? E o servo olhou ali fora, saindo da tenda. Ai, meu Senhor, o que faremos? Estava um exército lá fora. E ele orou, Senhor, abre os olhos para que ele veja. E quando Deus abriu os olhos de Geazi, ele viu ali cavalos de fogo, viu pessoas, realmente anjos, exército de anjos ali com ele. Irmãos, muitas vezes você não está conseguindo ver nada, mas eu quero dizer que você pode ver a glória de Deus, você pode ver a manifestação de Deus, independente de você sentir Deus, Deus está aqui, aleluia, e é nessa certeza, oh glória, é nessa certeza que Ele pode operar o milagre, que Ele pode curar, que Ele pode libertar, que Ele pode restaurar o seu casamento, que Ele pode abençoar a sua casa, os seus filhos. É nessa certeza que eu preciso ter. Como reavivar uma igreja morna? O Senhor Jesus aconselha ao seu anjo, aconselho que me compres colírio para que vejas. Ou seja, o Senhor aconselhando, compra colírio. Deus tem colírio, irmãos. Deus tem a ferramenta dele para se manifestar, para agir. Apenas você busque o Senhor. E aqui as 7 igrejas do Apocalipse, que você grave isso. A primeira está em Apocalipse 2, do 1 ao 7, Éfeso. Essa igreja então foi considerada desviada, ainda que foi aquela igreja que começou ali com os apóstolos. Ela começou fervorosa, ela começou na presença do Senhor, mas depois ela foi se esfriando.
E o Senhor diz: eis que tenho contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor, perdeu a direção, passou a desobedecer a Deus, não fazendo a sua vontade. A segunda igreja, aqui, Apocalipse 2, do 8 ao 11, Esmirna, foi uma igreja perseguida, onde muitos cristãos foram mortos, sofredora por causa das perseguições, enfrentada por ser fiel a Deus. Muitos morreram. A igreja de Pérgamo, Apocalipse 2, do 12 ao 17, era licenciosa, liberal e permissiva, aceitando tudo dentro da igreja para agradar as pessoas. Foi no ano 300 depois de Cristo, então ali tudo foi vindo e foi se aceitando. Apocalipse 2, 18 ao 29, a igreja de Tiatira, relaxada, preguiçosa e não se interessa mais pelo trabalho da evangelização, oração e Bíblia. Irmãos, o que Deus está vendo em nós hoje, o que Deus está vindo em mim e em você. Apocalipse 3, do 1 ao 6, a igreja de Sardes, igreja morta. Olha só, o Senhor vendo, sem vida, sem alegria, não faz diferença na sociedade, não incomoda o inimigo. O inimigo entra, sai, está na mesma coisa. Apocalipse 3, do 7 ao 13, a igreja de Filadélfia, que eu falei hoje de manhã, abençoada, fiel ao Senhor, não importa o que aconteça, e apesar das dificuldades, continua fiel ao Senhor. Apocalipse 3, do 14 ao 22, a igreja de Laodiceia, morna, indecisa, serve ao mundo e a Deus ao mesmo tempo. Irmãos, como que você está servindo a Deus? Se você serve a igreja, serve a Deus e serve ao mundo, como que você está na presença do Senhor? Conhecendo as 7 igrejas do livro de Apocalipse, aí nós observamos as igrejas. Aqui nós temos a Turquia, ok? E aqui o mar Mediterrâneo, aqui Jerusalém, né? Israel. Vamos lá mais um pouquinho. Significado do nome, característica e época no tempo. Éfeso era a igreja autêntica, diga comigo, a igreja autêntica. Como eu disse, foi a igreja apostólica, que foi do 30 a 100 depois de Cristo. A Esmirna, Mirra, latim, igreja perseguida, atribulada 100 a 313 depois de Cristo, aquela igreja que teve muita perseguição. Pérgamo, a terceira, cidadela, grego, igreja mundana, estatal. Começou Constantino quando se converte ao cristianismo e ordena que todos devem se converter, senão morrem. E ali então ela se torna mundana, do ano 313 a 590 depois de Cristo. Já a quarta, Tiatira, é a igreja papal, quando então começou as indulgências, quando começou muitas vezes trazer salvação, mas teria que se pagar por essa salvação. Até mesmo a pessoa que morreu, você quer que seja salva, então você tem que pagar. E aí realmente houve esse tempo onde ela se tornou corrupta, ok? Aonde houve a Inquisição, tudo nesse período. E aquilo que eu até comentei já e falo, se hoje Martim Lutero, quando protestou lá contra tudo isso, se hoje ele estivesse vivo, ele ia protestar contra muitas igrejas evangélicas. Porque hoje tem igreja evangélica até pior do que a própria igreja que lá foi considerada corrupta, porque infelizmente hoje estamos vivendo esse mundo e nós temos que ter discernimento e temos que estar atento. Sardes, igreja da Reforma, morta, 1517 a 1730 depois de Cristo. Mesmo ela sendo reformada, ela continuou morta, sem o agir do Senhor. A Filadélfia, sexta, amor fraternal. O grego, igreja missionária, evangelística, fiel, foi do 1730 depois de Cristo até o arrebatamento. Hoje ainda nós estamos vendo como chegou até o Brasil através dos Estados Unidos, missionários, como também na Europa, o avivamento, aquela coisa toda, mas ainda ela continua acontecendo no mundo inteiro, a pregação do Evangelho, principalmente hoje através da internet, muitos lugares estão sendo alcançados. Também Laodiceia, que é a sétima, que pertence a Laodice, mulher de Antíoco II, igreja morna, apóstata, 1900 depois de Cristo até o arrebatamento. Como eu disse, as duas estão andando junto. Tem a igreja realmente verdadeira que está na face da terra nos dias de hoje, mas tem a igreja falsa. Lembrando que Jesus compara a igreja como as 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. 5 prudentes têm azeite na vasilha, e quando o noivo chegar, vai ao encontro dele, mas aqueles que não têm azeite nas suas vasilhas vão ficar, irmãos, para a grande tribulação.
E a pergunta é: você tem azeite na sua vasilha? Você tem o Espírito Santo na tua vida? Ou talvez o Espírito Santo já foi embora faz tempo da sua vida? Como é que está o teu altar? Tem fogo, tem presença de Deus, tem graça, tem realmente o mover do Senhor? Você está se santificando, você está se colocando na presença desse Deus? As 7 igrejas do Apocalipse, Oxalá. Oxalá quer dizer queira Deus. Queira Deus, todos foras frio ou quente, Apocalipse 3,15. Mas você é morno. Ao contrário da igreja em Filadélfia, que não houve nenhuma repreensão. Olha só, Filadélfia não teve nenhuma repreensão. Foi uma igreja que o Senhor disse: olha, você é fraca, mas eu estou contigo, porque eu estou vendo a dependência dessa igreja na presença do Senhor. A igreja em Laodiceia não recebeu nenhum elogio do Senhor. Misericórdia. Aquilo que eu falo, se hoje o Senhor estivesse olhando para nós aqui, Igreja Batista Eulã, o que viria? Elogio? Ou de repente o Senhor não ia falar nada? Ou de repente o Senhor só ia apontar o dedo e dizer: olha, tem isso, está precisando arrumar, está precisando se consertar. Lembrando que a igreja não é as paredes, somos nós. E é isso que nós temos que fazer. Que diferença nós estamos fazendo na sociedade aí lá fora? Será que Cristo está sendo visto através de nós aí fora? E aí ele diz aqui: essa igreja é chamada de apóstata, pois tem negado o seu Senhor através de suas atitudes mundanas. Irmãos, muitas vezes é aquela coisa por fora, bela viola, mas por dentro um pão bolorento. Estamos negando a essência do cristianismo quando estamos lá fora. Por isso, continue firme, continue dando testemunho, continue adorando a Deus. Não importa se vão criticar, não importa se vão falar, você está na contramão do mundo, e é isso que o Senhor quer. Voltando: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mateus 24:12. Hoje nós estamos vendo o amor se esfriando. E é bíblico, por aumentar o quê? A iniquidade. Por isso que muitas vezes você fala: olha, vamos ter um culto hoje, vamos ter uma reunião da palavra de Deus. Você vê aqueles gatos pingados, mas você fala: vai ter um forrogodó, vai ter lá um barulhão, enche. E aí o que acontece? O caminho largo, muitos entram por ele, e é o caminho da perdição. O caminho estreito é apertado, é difícil, poucos entram por ele. A tua vida só andará para frente quando largares quem te puxa para trás. Vamos repetir comigo? A tua vida só andará para frente quando largares quem te puxa para trás. Tem alguém te puxando para trás? Você querendo servir a Deus, você querendo estar na casa de Deus, mas alguém te puxando, impedindo você realmente a servir ao Senhor? Uma vida de pecado, levando a você pecar. Então abandone essa vida, não continue nela. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse 3,19. Arrepende-te. Se arrepende desse pecado. Em cada carta existe uma mensagem central. Preste atenção. Éfeso: deixaste o teu primeiro amor. Arrepende-te. A segunda igreja, Esmirna: tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte. A terceira, Pérgamo: tem lá os que seguem a doutrina de Balaão. Arrepende-te, que faz a pessoa pecar. Quarto, Tiatira: tolera Jezabel. A quinta, Sardes: tem nome que vive, mas você está morto. Sexto, Filadélfia: eis que diante de ti pus uma porta aberta. E a sétima, Laodiceia: nem és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te. E aí sim, Salmo capítulo 1, versículo do 1 ao 2, bem conhecido por todos: bem-aventurado, feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem está te dando conselho? Quem está te dando conselho? Quem que você está ouvindo? Você está ouvindo a palavra? Você está ouvindo pessoas tementes a Deus? Ou você está ouvindo o mundo aí, que está te aconselhando coisas que se afastam de Deus? Ele diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer. Vamos repetir comigo? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. De dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Orebacandalamas. Medite na palavra do Senhor. Para cada igreja, Jesus se revela
com uma das características da visão de Cristo glorificado no capítulo 1, como sendo aquele que tem a resposta para a necessidade daquela igreja. Aí nós observamos, primeiro, para a igreja ortodoxa e sempre esforçada em Éfeso, Cristo é aquele que tem as igrejas à sua mão direita, isto é, que lhe sustenta a obra. Oh, glória! Também para a igreja atribulada em Esmirna, na véspera de martírio, Jesus apresenta-se como aquele que havia experimentado a perseguição, até mesmo a morte, e havia vencido. Eu estava morto, mas eu estou vivo agora. A igreja, terceira, a igreja mundana em Pérgamo, Cristo glorificado é quem maneja a espada dividindo a igreja do mundo. Oh, glória, espada de dois gumes. Quarto, para a igreja corrupta, Tiatira, Cristo é juiz com os olhos como chama de fogo. Muito sério. Já a quinta, para a igreja morta, Sardes, Jesus tem os 7 Espíritos de Deus. Olha que coisa linda. E pode ressuscitar os cristãos da morte para a vida. Esse era o que o Senhor avisava. O sexto, a igreja missionária, Filadélfia. Oh, glória! Cristo é quem quer abrir a porta para a evangelização. A igreja Filadélfia era uma igreja missionária. Eu coloquei uma porta aberta. Glória a Deus que essa igreja também tem essa porta aberta. Estamos pregando, estamos chegando longe, estamos indo, falando do amor de Deus. E Ele se agrada disso. E sétimo, para a igreja morna, Laodiceia, Cristo é fiel e verdadeira testemunha, tirando da igreja a máscara da satisfação em si mesmo. Você diz que é rica, mas você é pobre. Você não tem nada. E para a gente concluir, Jesus tem promessa de bênção para a sua igreja. Esta porta está a porta a bater. Ao vencedor concederá que se assente com ele em seu trono. Oh, glória! Que coisa linda! Que possamos cada dia ouvir as batidas do Espírito Santo na porta dos nossos corações. Olha o que temos, Apocalipse 3:20, vamos ler tudo junto? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. E ele diz aqui ainda, nós temos, se Cristo é deixado do lado de fora, algo está errado no lado de dentro. Isso é profundo, hein? Cristo está dentro de você ou está do lado de fora dizendo, olha, eu quero entrar. Mas você diz, não, Senhor, eu não entro aqui não, porque o negócio, né? Eu ainda não abandonei o pecado, eu quero ainda, muitas vezes, as minhas biritinhas, eu quero ainda a droga, eu quero muitas vezes o pecado. Não, porque não dá para servir aos dois senhores ao mesmo tempo. Então, se Cristo é deixado do lado de fora, algo está errado no lado de dentro. E eu quero que você feche seus olhos agora. Se tem alguma coisa errada do lado de dentro, que você agora se arrependa, porque o Senhor está à porta batendo, dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O Senhor quer ter intimidade contigo. O Senhor quer ter um relacionamento com você. Mas é necessário você deixar ele entrar dentro da sua vida. Então que neste momento você diga, Senhor, tenha misericórdia de mim. Que você diga, Senhor, não me deixe ser uma igreja morna. Não me deixe, Senhor, ser uma igreja fria. Não me deixe, Senhor, ser uma igreja que muitas vezes acha que está tudo bem, mas não está nada bem. Que o Senhor venha sondar o meu coração, que o Senhor venha ver se há alguma coisa em mim que não te agrada. Dou total direito, liberdade do Senhor arrancar, do Senhor disciplinar, do Senhor tirar da minha vida. Espírito Santo, é o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E esteja convencendo essas pessoas, Senhor, que está aí em cima do muro, essas pessoas que muitas vezes são mornas espiritualmente e muitas vezes vêm na igreja apenas por vir, mas estão tão longe do Senhor, que muitas vezes, se aconteceu o arrebatamento hoje, vão ficar para a grande tribulação, mas que hoje seja um chacoalhar do Senhor, assim como as cartas das igrejas da Ásia foi um chacoalhar para cada igreja ali, através
através do apóstolo João, que o Senhor venha chacoalhar cada um de nós, para que possamos viver no centro da tua vontade, ainda que não seja a nossa vontade. Perdoa, Senhor, perdoa os nossos pecados, lava-nos com teu sangue, que realmente possamos ter esse ouro refinado, que possamos em nome de Jesus ter essas vestes brancas, e possamos ter esse colírio, Senhor, para enxergar, Senhor, as coisas espirituais, para realmente se dedicar, para realmente ser umas pessoas, Senhor, consagradas, que adorem a Ti em espírito e em verdade. Então completa a obra, Espírito Santo, tira, meu Deus, tudo aquilo que possa impedir o Teu agir em nós, e louvado seja o Teu nome por esta palavra. Continua falando conosco, e que possamos, ó Deus, viver em santidade, porque sem santificação ninguém verá o Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia.